Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança, muito feliz com a sua presença, que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo, com o tema O Movimento dos Estudos Bíblicos. Esse é o tema de hoje e o nosso verso principal está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. E antes de estudarmos, vamos falar com o nosso Deus? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos compreender essas verdades para a nossa vida e viver na prática esse movimento de estudos bíblicos. Nós te pedimos e te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, o nosso texto está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus, né? Ou a palavra da verdade, certo? Uma das melhores maneiras de evangelizar é formar discípulo e é usado com sabedoria a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ao dar estudos bíblicos, ou seja, ensinar por meio de perguntas e respostas e por intermédio de um discipulador prático de preparação para o batismo. É você ensinar, né, a pessoa a palavra de Deus, mas ensinar também a ela viver na prática aquilo que você está ensinando. O missionário ensina a teoria e também a prática, né? Não é só a teoria e nem só prática, é teoria e prática, né? Teoria e prática. Paulo escreveu o seguinte, ó: siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar, né? Principalmente de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, né? O que é um profeta, né? O que é um profeta? A palavra profeta vem do grego prophetei, é aquele que fala no lugar de outro, ou aquele que proclama ou porta-voz. Ou seja, devemos praticar o amor, ajudar quem precisa por meio dos diferentes dons, mas algo que não pode faltar é a palavra de Deus e o ensino, a doutrina, né? O ensino e a doutrina, a palavra de Deus não pode faltar. Ellen White diz no livro Serviço Cristão, página 116, ela diz o seguinte, ó: ela diz, ó, o plano de se ministrar estudos bíblicos é uma ideia de origem celestial, ou seja, é algo que vem de Deus, meu amigo. Então, se você dá estudo bíblico, se você está dando estudo bíblico, se você dá estudo bíblico, você está fazendo algo celestial, algo divino. E ainda ela diz ainda no livro Testemunho para a Igreja, volume 9, página 127, ela diz o seguinte: entre os membros de nossa igreja deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. O caráter cristão só pode ser formado simétrica e completamente quando o agente humano considera um privilégio trabalhar de modo altruísta na proclamação da verdade e sustentar a causa de Deus com seus meios. Então, precisamos de fato, a Ellen White fala que precisa haver mais trabalhadores na casa de Deus, na igreja, na pregação do evangelho. Então, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente dá estudo bíblico, mais a gente está apressando a voz de Cristo e mais a gente está fazendo a transformação na vida das pessoas através da palavra de Deus. Temos aqui algumas orientações para a prática de ministrar estudos bíblicos. A primeira dela diz: peça que Deus lhe mostre uma pessoa a quem você deve oferecer estudo bíblico, né? Então, pense aí quantas pessoas você conhece que não conhece a verdade ainda, né? É muita gente, né? Então, ore a Deus para que Deus lhe mostre quem é a pessoa que você deve dar estudo bíblico. Segundo, escolha um bom curso bíblico, né? Com teoria e prática. Escolha um curso que você tenha fácil acesso, fácil manuseio, que você compreende mesmo bem aquele assunto e busca ensinar. Mas eu estou começando a estudar, não tenho muita experiência. Usa a lição Verdade e Vida, que é uma das mais simples que tem e de fácil ensinar, é mais fácil para ensinar. E terceiro, ao trabalhar, peça a orientação de Deus e a companhia do Espírito Santo. Meu amigo, aí não tem outra. Você pedindo a orientação do Espírito Santo, junto com o Espírito Santo, com a dupla, com sua parceira ou parceiro da dupla missionária, não tem para ninguém. É salvação na certa.
é a junção do esforço humano com o poder divino, é batismo, é salvação. E quarto diz, apresente-se Jesus dentro da doutrina. Faça apelo em cada estudo bíblico. Exalte a Jesus, fale de Jesus, depois você fala da doutrina. Porque se a pessoa aceita Jesus, ela vai aceitar a doutrina. No final de cada estudo bíblico, faz apelo, para que ele aceite aquela verdade que é o qual ele estudou. Quando você no final, ele vai aceitar rapidinho ali o apelo para o batismo, né? Para o batismo. Deus espera um movimento de pessoas dando estudo bíblico, como fez Filipe com o eunuco. Ele então disse ao Espírito, então o Espírito disse a Filipe, aproxima dessa carruagem, acompanha-se, correndo para lá. Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Olha o que acontece. Então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se não tem ninguém que me explique? E convidou Filipe a subir e sentaram-se ao seu lado. Está lá em Atos capítulo 8, versos 30 e 31. E Filipe entra ali e dá estudo bíblico para o homem e batiza o homem. Né? O objetivo é sempre salvar. Então, dar estudo bíblico é o melhor caminho. Já na parte do Abrindo o Coração, pergunta aqui, ó. Qual é a sua dificuldade ao ministrar estudo bíblico? Seria o contato inicial, a questão da amizade, o convite para aceitar as verdades ou a explicação do tema? Qual a sua maior dificuldade que tem para dar estudo bíblico, né? Não tem pessoas, ou vergonha, medo, dificuldade para entender, explicar. Se você tem dificuldade, né, quer dar estudo bíblico, mas tem dificuldade de explicar o assunto, convide alguém que tem mais experiência que você. Né? Faça uma dupla discipuladora e aí fica mais fácil para você e você vai aprendendo, o aluno vai aprendendo, você vai sendo treinado e assim logo você está apto a dar estudo bíblico também, até quanto aquele que lhe ensinou, entendeu? Mas busque isso. Mas se você tem outra dificuldade, coloque aí nos comentários, Natanael, eu tenho vontade de dar estudo bíblico, mas eu tenho essa dificuldade, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Agora, como fazer com que os estudos bíblicos envolvam a teoria e a prática? Como fazer com que os estudos bíblicos envolvam a teoria e a prática? Um exemplo, a guarda do sábado, né? Os Adventistas do sétimo dia ensina, né? A Bíblia ensina, a Bíblia mostra que devemos guardar o quarto mandamento da lei de Deus, que é a guarda do sábado. Então, eu chego pro meu aluno, falo para ele do sábado, mostro a importância do sábado, mostro o tratado do cedo. E aí, eu ensinei o quê? A teoria. E como é que eu faço para ele aprender a prática? No sábado, né? No sábado, eu já convido ele para ir para minha casa. Ou seja, na sexta-feira eu convido ele para minha casa, para um pôr do sol. A gente faz o culto junto, ele vai para casa dele no outro dia de manhã. A gente se encontra na igreja e ali terminou o culto divino, convido ele para almoçar na minha casa. Ele vai lá, almoça na minha casa, eu vou dizendo para ele como é que funciona. E ali à tarde eu vou dar estudo com ele, eu vou passear, andar com ele. Ou seja, durante as 24 horas do sábado eu estou ali junto dele, ensinando, mostrando como é que de fato guarda o sábado. Aí eu ensinei a teoria e também a prática, entendeu? Questão dízimo e oferta. Eu ensino para ele também, eu mostro para ele como é que eu faço, ensinando. E aí quando ele receber o dia dele, eu vou lá, ensino como é que ele faz. E ele também está fazendo, eu estou ensinando a teoria e a prática. E assim vai. Agora, terceira. Ensinar por meio de estudo bíblico é um dom apenas para alguns ou uma missão para todos? O que não se sente apto a ensinar pode contribuir de alguma forma? Sabe, eu acredito que é para todos, né? Independente de qualquer uma pessoa pode dar estudo bíblico, entendeu? Porque mesmo que ela não tenha, aqui, por exemplo, eu falo aqui, os que não se sente apto a ensinar, aqueles que não têm apto a ensinar, muitas vezes ele pode conseguir estudo bíblico, ele pode acompanhar alguém que sabe, através da dupla discipuladora, então, de alguma forma, ele pode estar envolvido ali em dar estudo bíblico. Não que ele ele mesmo dá aula, né? Mas ele estando ali, ele vai estar aprendendo, às vezes tem pessoas que não vão dar estudo bíblico, mas tem uma facilidade muito grande de fazer amizade e arrumar estudo bíblico, né? Então, todos nós possamos contribuir para a pregação do Evangelho. Isso aqui, ó, trabalhando junto, faça contatos missionários com aquelas pessoas por quem você tem orado durante as últimas semanas e comece estudo bíblico com ela, né? Tem aquelas pessoas, as 5 pessoas que a gente colocou na lista alguns dias atrás, comece a orar por essas, comece a oferecer estudo bíblico para essas pessoas. Comece a dar estudo bíblico
para essas pessoas. Se você tem muita gente para dar estudo bíblico, mas aí também não tem muita prática, você convida alguém que tenha mais conhecimento que você na área de dar estudo bíblico e monte uma classe bíblica. E a pessoa vai lá e ministra o estudo, e aí nós vamos ter grande festa no céu, tá bom? É dessa forma que a gente trabalha, é dessa forma que devemos trabalhar, nos envolver. Sabe, uma coisa que eu sempre digo, tudo aquilo que você precisa, tudo que você precisa para fazer a vontade de Deus, para pregar, para dar estudo bíblico, e você precisar, meu amigo, Deus te dá. Você só tem que pedir a Ele, Senhor, eu quero dar estudo bíblico, eu quero ter sabedoria para entender esses textos, para explicar esse texto, porque eu quero ver as pessoas sendo transformadas pelo teu poder. Deus vai te conceder. Basta você pedir, ter fé e também fazer o esforço, né? Buscar também praticar. É o esforço humano, mas o poder divino é bênção na certa, tá bom? A próxima semana a gente vai estudar o movimento do discipulado, né? O movimento do discipulado. Então, meu desejo é que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. Vamos orar ao nosso Deus? Querido amado Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que irá assistir depois, que tenha aprendido de Ti através do estudo da Tua Palavra, que o Senhor o transforme, que o Senhor santifique a vida dela, que ela esteja apta, preparada para o Senhor voltar nas nuvens do céu, todos nós possamos subir. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, por amor de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo programa.